Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio e eu estou aqui hoje nessa videoaula para a gente falar sobre o tema limite indeterminado, no qual eu trago uma questão que eu achei bastante interessante para a gente discutir aqui, uma vez que ele abrange bastantes conceitos, não que o limite seja difícil, mas conceitos fundamentais que às vezes você vai perceber que a dificuldade do cálculo não é necessariamente o cálculo, e sim a base fundamental que o aluno precisa ter para desenvolver o cálculo. Pessoal, a questão pede para achar o limite, quando x tende a 2, da raiz quarta de x menos a raiz quarta de 2 sobre x menos 2. Se você observar, colocar o x tende a 2, colocar no lugar do x o 2, então em cima você vai ter assim, ó, raiz quarta de 2 menos a raiz quarta de 2. Só aí já deu zero, ok? Duas coisas iguais, subtraindo, dá zero. Perfeito. Se eu pegar o 2 e substituir no lugar do x, 2 menos 2 também dá zero, vou ter uma indeterminação, por isso limite indeterminado. Eu vou tentar ampliar aqui e vou tentar colocar no foco o máximo esse vídeo, pois não é a primeira vez que eu faço essa questão e eu tive que apagar e começar de novo. Então, ó, eu vou focar apenas no que está pedindo ali. Ó. Ele está pedindo ali o limite, tá, pessoal? Ele está pedindo o limite quando x tende a 2. E aí, já disse aí, não vou ser repetitivo. Nossa preocupação maior é fazer com que a indeterminação ela desapareça. Mas, para tanto, pessoal, nós precisamos usar uma variável auxiliar. Como assim? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar de K, para nós agora K equivale a raiz quarta de x, e vocês vão entender por que isso. Nosso objetivo é fazer com que desapareça a indeterminação. Sem usar uma variável auxiliar, eu estou usando K, mas você poderia usar qualquer variável. M, H, tanto faz. Bom, se eu elevar a quarta potência aqui, eu tiro esse sinal de radical. É o que eu vou fazer, ó. K quarta é igual... Vou usar parênteses, vou fazer bem devagar para você entender. Elevei ambos os membros da equação à quarta potência. Portanto, você tem aqui, ó, um K elevado à quarta igual a x. Cuidado agora na hora de substituir, hein? Acompanha comigo agora. Vou tentar prestar muita atenção no foco aqui, porque eu já perdi essa questão devido ao foco. E aí fica um vídeo horroroso e, com toda razão, o meu aluno tem o direito de reclamar. Então, pessoal, olha só. No lugar de raiz quarta de x, eu vou dizer que ele é K, né? Então, ó, limite de K menos a raiz quarta de 2, tudo bem? Beleza? Aqui que o aluno erra, aqui que muitas vezes o aluno comete o erro. O K tende a quê? Pessoal, lembrar que x é K à quarta, ou seja, como x tende a 2, acompanha o raciocínio comigo, o x tende a 2. Se o K é raiz quarta de x, então K tende a quanto? A raiz quarta de 2. Repetindo,
o x, inicialmente, o x tende a 2. Nós não podemos dizer que o k tende a 2 aqui, uma vez que nós estamos usando uma variável auxiliar, não é x. Então, acompanhe comigo. Se o x tende a 2 e eu troquei o x por k, vamos olhar aqui a expressão, ó. K é igual, no lugar do x eu coloco 2. O k tende a quem? A raiz quarta de 2. Deixa eu focar aqui. Eu tenho que ir fazendo devagarzinho e ir focando, porque eu ampliei aqui, porque a letra está ficando muito pequena, não sei porquê. Não consigo entender bem isso aí. Certo? Pois bem, e o denominador, no denominador, o que eu vou colocar no denominador? Ora, aonde for x, eu vou trocar por x é igual a quê? K quarta menos 2. Agora, pessoal, presta atenção que esse k quarta menos 2, nós vamos fazer uma manipulação algébrica que a gente aprende, deveria aprender, lá no 8º ano. Atualmente é 8º ano, mas antigamente era a 7ª série, que é o produto da soma pela diferença, ou seja, a diferença entre dois quadrados. Nós temos que enxergar esse número aqui como sendo a diferença entre dois quadrados. Então, ó, acompanha comigo para você entender. Ó, inicialmente eu só vou repetir a expressão aqui, porque eu vou fazer manipulações algébricas com ela, de modo que eu espero que você entenda. Vou fazer uma revisão aqui com vocês, e é num rascunho aqui, eu vou trazer a folha para cá. Olha só, vou trazer a folha para cá. Eu quero que vocês se lembrem do seguinte: como que eu sei que x ao quadrado menos 9 é a diferença entre dois quadrados? Lá no 8º ano atual, você faz o seguinte: você tem que extrair a raiz quadrada deste e extrair a raiz quadrada desse. Tudo bem? Fazendo isso, você pode escrever agora, se você extrai a raiz dele, fica o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. O certo é mais, é colocar mais aqui. Mais. A raiz quadrada de 9 é 3. Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Quais são os termos? O x e o 3. Tudo bem? Fatorar a diferença entre dois quadrados é fazer com que isso se transforme em um produto da soma pela diferença. Vamos usar esse artifício aqui, extraindo a raiz quadrada de k à quarta. Entenda? Vou fazer aqui o rascunho aqui, ó, do lado aqui, ó. Ó, raiz quadrada de k à quarta. Desculpa ser muito detalhista aí. Para tirar do radicando aqui, você vai dividir o expoente pelo índice, vai ficar k ao quadrado. Então, não há dúvida, né? K ao quadrado nesse sentido, né? E aí, mais, você vai pegar e extrair a raiz quadrada. Na verdade, não dá para extrair, mas você vai escrever em forma de radical. Que aí você vai poder multiplicar pela diferença de dois termos. Os dois termos que estamos encontrando, na verdade, é o k ao quadrado e a raiz quadrada de 2. Tudo bem? Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Só, pessoal, que não parou por aí, né? Acontece que... Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui.
Vou focar aqui para vocês verem, porque eu ampliei justamente para não ter esse problema. Então, olha só. Eu peguei o K à quarta menos 2 e fiz como eu fiz lá do 8º ano. Extraí a raiz quadrada de K à quarta, deu x ao quadrado, mais extraí a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2. Encontrei os dois termos. Como é que fica a forma fatorada da diferença de dois quadrados? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Beleza. Só que nós nos deparamos aqui com mais um probleminha. Aqui também nós podemos fazer a mesma coisa. Só que mais uma vez eu vou usar o rascunho para vocês entenderem. Quando eu extraio a raiz quadrada de K ao quadrado, não há problema nenhum. Primeiro eu vou repetir lá, ó, o início lá, esse fator aqui eu vou repetir. K ao quadrado mais a raiz de 2. Aqui não dá para fazer nada. Vezes. Quem eu vou elaborar, trabalhar um pouco mais, é esse fator aqui, que é a diferença entre dois quadrados. Vou trabalhar com ele novamente. Você pode me perguntar assim, mas por que você vai desmembrar esse aqui também? Porque, pessoal, olha o numerador aqui do limite, olha. Não aparece K menos a raiz quarta de 2? Então, eu não tenho ainda nessa expressão, essa expressão de cima. Quando eu encontrar nessa expressão que eu estou desenvolvendo a expressão de cima, aí sim eu encontrei o fator o qual eu cheguei ao meu limite, a minha... Não é bem limite, desculpa a palavra. Aí eu encontrei o meu máximo que eu podia fazer aqui para eliminar a indeterminação. Vezes... Agora presta atenção. A raiz quadrada de K ao quadrado, sem problema nenhum, K. Mais. O problema pode ser que esteja aqui. Pode ser, não estou dizendo que seja. Qual é a raiz quadrada da raiz quadrada de 2? Lembra lá, potenciação? Potência de potência. O que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Quando você fala raiz de raiz, você vai conservar o sinal de radical. O que vai mudar? Vai mudar o índice do radical. Como? A preposição de indica o que em matemática? Multiplicação. Você vai multiplicar os índices. Como é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de raiz quadrada vai ser 2 vezes 2, porque a raiz quadrada, o índice é 2, 2 vezes 2. Então aqui vai ficar a raiz quarta de 2. Porém, eu estou desmembrando isso aqui como sendo o quê? O produto da soma pela diferença. Então eu tenho que repetir aqui, ó, o conjugado dele, que a gente pode usar essa palavra porque nós estamos no nível elevado. Se usar essa palavra no 8º ano, eles vão perguntar se é de comer, se é alguma coisa de comer. Beleza, já desenvolvemos ao máximo. Vamos voltar à questão do limite agora? Voltando à questão do limite. Eu vou fazer embaixo, pessoal. Por uma questão, eu vou fazer embaixo, por uma questão apenas de organização aqui, para vocês acompanharem o raciocínio. E sempre olhando para o meu foco aqui, cara, sem brincadeira. Limite. E no numerador permanece a mesma coisa, só que eu vou prolongar esse sinal de fração. E vou escrever o quê? K menos a raiz quarta de 2. Lembrando que o K foi a variável que eu substituí.
quando K tende, o K tende a raiz quarta de 2, tá? E aí eu vou usar essa parafernália toda aqui, ó. Toda essa parafernália eu vou botar no denominador ali. Então vamos começar? Raiz quadrada de 2 mais a raiz quarta. Não, a raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. K ao quadrado mais a raiz quadrada de 2. Esse é o fator que eu não vou mexer nele, que não foi mexido ali. Agora vou repetir o restante. K mais raiz quarta de 2 vezes K menos a raiz quarta de 2. Esse é o produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos que nós desmembramos a partir dessa expressãozinha aqui, certo? Nós desmembramos essa uma vez, deu nesses dois. Depois desmembramos essa aqui de novo. Tudo bem? Vamos continuar? Continuando. Mas antes eu acho que vocês já perceberam uma coisa. Vou até usar parênteses aqui em cima, aqui, ó, para vocês entenderem como sendo uma expressão só. Vocês conseguem enxergar alguma coisa que dá para fazer em cima e embaixo aí? Acho que sim, né? Eu posso cancelar esse termo aqui com esse termo aqui. Posso ou não posso? K menos raiz quarta de 2 com K menos raiz quarta de 2. Só que eu estou, na verdade, pessoal, eu estou dividindo coisas iguais. E quando eu divido coisas iguais, o resultado é 1 em cima, né? Estou dividindo 2 dividido por 2, dá 1. Então, ó, isso é igual a quê? Ao limite, quando o K tende a raiz quarta de 2, sinalzinho de fração eu tenho que manter, né, pessoal? Então, ó, vai estar uma parafernália embaixo? Vai estar. Que aí é que a gente vai começar a trabalhar, resolver o limite substituindo. Sobrou o que embaixo? Sobrou K ao quadrado mais a raiz de 2, que multiplica K mais a raiz quarta de 2. Agora eu posso aplicar a propriedade do limite de substituição, né? Certo? Posso aplicar a propriedade de substituição. Vamos aplicar a propriedade de substituição? Deixa eu trazer para cá um pouquinho. Então, aqui, ó, eu vou tentar fazer aqui, ó, no meio aqui. Vou botar uma setinha, uma igualdade. Fazendo a substituição agora, pessoal, no numerador continua 1, continua 1. Numerador continua 1. Numerador continua 1. E no denominador, o K tende a quem? A raiz quarta de 2. Então, onde for K, eu vou colocar raiz quarta de 2. Olha a expressão que vai ficar embaixo, ó. Abro parênteses, raiz quarta de 2 elevado ao quadrado, porque o K está elevado ao quadrado, né, pessoal? Mais a raiz de 2 vezes K de novo, raiz quarta de 2 mais a raiz quarta de 2. Terminou aí, professor? Não. Aqui é a continha lá da 8ª série, do 9º ano.
que a maioria tem dificuldade. Uma grande maioria que tem dificuldade em cálculo tem essa dificuldade aí, não é necessariamente em cálculo. Então, olha só, só para um rascunho, ó, um rascunho, vou jogar cá para baixo, um rascunho. Legal a gente fazer isso aqui, ó, presta atenção. Quando eu tenho aqui, ó, a raiz quarta de 2 elevado ao quadrado, na verdade eu tenho a raiz quarta de 2 elevado a 2. Eu posso escrever isso em forma de fração, não posso? Que vai ficar o quê? 2, né? Repito a base. O expoente do radicando é o numerador e o denominador é o índice. Simplificando essa fração aí, o expoente fracionário, vai ficar 2 elevado a 1/2, e transformando na forma de radical de novo, raiz quadrada de 2. Então, notem só, essa parafernália aqui, ó, ela se transformou nisso aqui, ó. Então, ó, raiz de 2 vou usar parênteses aqui, pessoal, mais a raiz de 2 vezes. Bom, deixa eu ver se houve algum equívoco aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se houve algum engano aqui no denominador. Houve um engano sim, pessoal. Tá. Aqui é raiz quarta de 2. Mais a raiz de 2. E aqui é a raiz quadrada, raiz quarta de 2, mais a raiz quarta de 2. Tudo bem, sem problema. Sem problema, até agora, ok. Raiz quarta de 2, mais a raiz quarta de 2. Daí a gente pode somar aqui, lembrando que existe uma multiplicação, tá, pessoal? E essa multiplicação é que vai nos trazer um probleminha depois, que é também fundamental. Então vai ficar 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 4. Raiz quarta de 2, né? O 2 vezes 2 aqui, ó, que está fora do radicando, eu posso multiplicar sim, senhor. Com certeza posso. Vou trazer para cá, ó. Espero que vocês entendam aqui, pessoal. Estou tentando não fazer bagunça. Então, olha só. O 1 está no numerador, tá? Continua no numerador lá. 1. Perdão. É uma multiplicação aqui, ó. Aqui é uma multiplicação, tá? Eu não posso multiplicar radicais com denominadores diferentes, com índices diferentes, tá, pessoal? Então, olha só, vou fazer um rascunho aqui embaixo aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Ó, olha o que eu tenho ali, ó. Eu só vou pegar os radicais, porque 2 vezes 2 eu posso multiplicar aqui e colocar aqui logo, 4. Aqui é 4, ó. Posso multiplicar e colocar o resultado. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Tudo bem? Beleza. O problema nosso consiste nisso aqui, ó. Nosso problema está aqui, ó. Raiz quarta de 2
vezes a raiz quadrada de 2. Isso aqui eu não posso multiplicar, a não ser que eu tire o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum, o MC, entre 4 e 2, mas que 2 é esse, professor? O índice aqui não é 2? É o próprio 4, porque são o índice, o MMC entre números múltiplos é o maior deles, é o 4. E aí eu vou ter assim os radicais assim, ó, 4 que multiplica 4. Posso colocar os radicandos? Posso. Só que o expoente vai depender da divisão, ó. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Deixa eu focar aqui. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, olha o expoente. O expoente do 2 aqui não é 1? 1, ó, de novo. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, preciso colocar o 1 no expoente? Não, não preciso. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, o expoente é 2. Agora sim, eu posso efetuar essa multiplicação. Quanto dá essa multiplicação aqui? Eu vou repetir o sinal de radical, raiz quarta, e multiplicar os radicandos. Eles têm bases iguais, eu repito a base, como já é de conhecimento, e somos expoentes. 1 mais 2, 3. Estou fazendo detalhado, pessoal, vocês me perdoem, talvez vocês estejam bem elevados aí no estudo, mas é porque eu estou levando em consideração aquele aluno que tem muita dificuldade, porque existe o aluno que tem muita dificuldade. Então, ó, raiz quarta de 2 ao cubo. Ah, professor, achou a resposta? Olha, eu como professor não aceitaria essa resposta, porque radical no denominador vai me dar um número irracional, certo? Eu multiplicar um número por um outro número irracional, a raiz quarta de 2, eu posso até melhorar um pouco aí a raiz quarta de 2, não dá para melhorar. Eu tenho que racionalizar a raiz quarta de 2. Então, olha só, para racionalizar a raiz quarta de 2, mais um lembrete lá do nono ano agora, propriedades de radicais, ó. Racionalização de radicais, ó. Eu tenho aqui, ó, esquece o 4 eu vou botar lá no resultado lá. Eu tenho isso aqui, ó. 1 sobre a raiz quarta de 2 ao cubo. É o que eu tenho lá. Eu quero achar o fator racionalizante para desaparecer com esse sinal de radical do denominador. E como é que eu faço? Eu faço mágica? Não. O fator racionalizante sempre vai ser assim, ó. Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo. O índice vai ser o mesmo, raiz quarta. Evidentemente, raiz quarta. O que vai mudar? Vai mudar a potência, o expoente do radicando. Como que eu encontro o expoente do radicando que melhor convém que quando eu multiplicar aqui, eu vou cancelar o sinal de radical no denominador? Basta eu pegar, subtrair o índice pelo expoente do radicando. Deu para perceber aqui, ó, 4 menos 3 vai dar 1. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar esse radical aqui pela raiz quarta de 2, elevado a 1, que é 2 mesmo. Fazendo isso, no numerador e denominador, sendo 1 aqui, né, pessoal? Não coloquei o 4 lá não, tá? Sendo 1 em cima, o 4 é denominador. Desculpa, é denominador, exatamente. Então, olha só. Eu estou dando o exemplo de como racionalizar aquele radical.
Aí você vai ter assim, ó, a raiz quarta de 2 dividido raiz quarta de 2 ao cubo vezes a raiz quarta de 2, você vai conservar o sinal de radicando, do radical, né? E vai multiplicar os radicandos. Como as bases são iguais, repete a base e somos expoentes. Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou cancelar o expoente com o sinal de radical e eu vou ter o que no denominador? Eu vou ter raiz quarta de 2 sobre 2. Isso é a racionalização desse denominador aqui, ó, desse radical. Tudo bem? Só que eu tenho 4 multiplicando. Notou que aqui eu encontrei 2? Então, aqui já deu para perceber, né? Então, ó, eu vou repetir aqui, tá, pessoal? Repetir o processo, já que vocês entenderam a racionalização. Eu vou repetir o processo para vocês entenderem como é que eu fiz. Então, ficou, ó, 1 sobre 4, que multiplica a raiz quarta de 2 ao cubo. Qual o fator racionalizante? Raiz quadrada de 2. Desculpa, raiz quarta de 2. E embaixo eu tenho que fazer a mesma coisa. Raiz quarta de 2. Eu estou multiplicando embaixo e em cima. Tudo bem? E aí eu tenho o quê? No numerador eu tenho o quê? 1 vezes a raiz quarta de 2, raiz quarta de 2. E no denominador, o que eu tenho? Eu tenho 4 que multiplica a raiz quarta de 2 ao cubo vezes a raiz quarta de 2. Vou repetir passo a passo. Raiz quarta de 2 à quarta, que eu posso tirar do radical. E aí eu estou fazendo detalhadamente, me perdoe aí quem já está avançado, mas o objetivo é realmente tentar ser o mais claro possível, mais mais detalhado possível. 4 vezes 2, que vai dar o quê? Raiz quarta de 2, ufa, 4 vezes 2, 8. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu a pena ter refeito novamente a questão. Nossa, eu detesto colocar coisas na internet, no qual, vou diminuir o zoom aqui, no qual o meu aluno fica com dúvida, acaba não entendendo direito. Eu não sei, depois se vocês puderem me ajudar e falar aí se a câmera está focando, se ela está embaçada, para eu poder tentar ver o que está acontecendo, porque o celular é novo, não tem como ter problema, entendeu? Agradeço a participação de todos. Se você gostou aí do desenvolvimento do limite aí, que é um limite bem legal, trabalhoso, mas legal que você trabalha vários conceitos aí, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima aula.